O sacramento da Eucaristia, também conhecido como comunhão, é um dos sacramentos mais profundos e significativos na Igreja Católica. É central para o culto e a teologia católica, visto como a fonte e o ápice da vida em Cristo. A Eucaristia representa a verdadeira presença de Jesus Cristo nos elementos do pão e do vinho, que, através do processo de transubstanciação, acredita-se que se tornam o corpo e o sangue reais de Cristo. Este sacramento é celebrado em toda a missa, onde os fiéis se reúnem para lembrar e participar da última ceia, que é o evento fundador da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia só pode ser realizado por um sacerdote validamente ordenado. De acordo com o ensinamento católico, os sacerdotes agem na pessoa de Cristo, in persona Christi, quando celebram a Eucaristia, tornando possível para a Igreja continuar a prática instituída por Jesus. Durante a última ceia, o sacerdote recita as palavras da consagração, transformando o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Este ato sacramental destaca a crença na continuidade da presença de Cristo dentro da Igreja e sua missão. Quanto a quem pode receber a Eucaristia, a Igreja Católica ensina que somente católicos batizados em estado de graça podem participar da Sagrada Comunhão. Isso significa que os indivíduos devem estar livres de pecado mortal e ter feito uma confissão sincera antes de receber o sacramento. A Igreja enfatiza a necessidade de os fiéis estarem em comunhão com os ensinamentos da Igreja para participar plenamente da Eucaristia. Não católicos geralmente não são permitidos a receber a Eucaristia na Igreja Católica. Essa restrição surge do entendimento de que a Eucaristia é um sinal de unidade entre os fiéis na fé católica. A participação na Eucaristia significa plena comunhão com os ensinamentos, crenças e autoridade da Igreja. Como os não católicos não compartilham o mesmo entendimento da Eucaristia ou das implicações dos sacramentos, a Igreja ensina que eles devem se abster de receber a comunhão até que estejam totalmente iniciados na fé católica. O sacramento da Eucaristia não é meramente um ritual ou um símbolo, é considerado um meio essencial de graça para os católicos. Na Eucaristia, os fiéis encontram Cristo de uma maneira tangível, recebendo alimento espiritual que fortalece sua união com Ele e uns com os outros. O ato de receber a comunhão é visto como uma expressão profunda de fé, compromisso e participação na vida divina de Deus. É um sacramento que aprofunda a relação de aliança entre Deus e seu povo e encarna a oferta de Cristo de si mesmo para a salvação da humanidade. A instituição da Eucaristia está enraizada na última ceia, onde Jesus, na noite antes de sua crucificação, compartilhou uma refeição com seus apóstolos. Durante esta refeição, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: "Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Ele também tomou um cálice de vinho, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." Esta ação estabeleceu a Eucaristia como um memorial perpétuo do sacrifício de Cristo e um meio de graça para os fiéis. A conexão entre a Eucaristia e a Páscoa judaica é significativa e profundamente teológica. A Páscoa comemora a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, onde um cordeiro sacrificial foi oferecido, e seu sangue marcou as portas das casas hebraicas, poupando-as do anjo da morte. Ao associar a Eucaristia à Páscoa, a Igreja ensina que Cristo é o Cordeiro Pascal, cujo sacrifício traz salvação e liberta a humanidade do pecado e da morte. A última ceia em si foi uma refeição pascal, simbolizando o cumprimento da promessa de Deus através da morte e ressurreição de Cristo. Em resumo, a perspectiva católica sobre o sacramento da Eucaristia abrange seu mistério, significado e conexão com a vida da Igreja. A Eucaristia é celebrada por um sacerdote e recebida apenas por aqueles que estão em estado de graça e em plena comunhão com a Igreja. Com suas raízes na última ceia e conexões com a Páscoa judaica, a Eucaristia serve como um profundo lembrete do sacrifício de Cristo e da aliança estabelecida entre Deus e a humanidade. Nutre a vida espiritual dos fiéis e reforça seu compromisso de viver de acordo com seus ensinamentos,